Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Tenham um bom dia, um ótimo, um excelente dia. E aonde quer que você esteja, se você já saiu para o seu trabalho, se você ainda está no seu lar, numa condução, aonde quer que você esteja no seu carro, aonde você estiver, vamos aqui meditar um pouquinho na palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, amém? Aqui é a pastora Marisa, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a minha vida nesta manhã, amém? Que eu não vou falar de mim, mas da palavra do Senhor, amém? Ela quem nos edifica. Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós estamos aqui num tema, né? Maravilhoso. Glória a Deus, a palavra de Carmamari, né? Uma nova criatura, nossa diaconisa. Aliás, eu gostaria de agradecer aos irmãos, a todos, né? Pastores, bispos, todos os nossos irmãos online que tiraram um tempinho para me parabenizar, amém, pelo aniversário no dia 25. Nós só temos que ser gratos ao Senhor, né, irmãos, pelo amor, por essa comunhão, amém, pela manifestação de carinho, por tudo. Eu dou graças ao Senhor e oro e abençoa a tua vida, assim como você abençoou a minha, amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Muitos irmãos aniversariam neste mês de junho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não é o mês de São João, mas é da Marisa, da Mari, do Bispo, do esposo da Solange e tantos outros, né, irmãos? Meu netinho fez dia 9, o Dave, né? Filho do meu segundo filho. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por todos os aniversariantes desse mês. Amanhã é minha cunhada Denise que faz. Então é bênção, né, irmãos? Somos agraciados pelo Senhor, pela dádiva que é a vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui fazer uma breve oração, amém? Senhor Deus e Pai, eu agradeço e louvo ao Senhor por tudo que tens feito. Senhor, eu quero pedir que o Senhor use a minha vida, a minha boca, Senhor, como um canal de bênção. Que, Senhor, não venha falar nada de mim mesma, porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Ela nos traz vida e vida em abundância. Que o Senhor venha nos direcionar na palavra desta manhã. É o que eu te peço, Senhor da glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louva a Deus pela noite, pelo descanso, porque nós deitamos e acordamos, porque verdadeiramente o Senhor nos sustentou. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Amém, meus queridos. Vamos iniciar aqui a palavra sem demora. Amém. Hoje nós, dia 27/6, amém? Glória a Deus. Estamos aqui no dia 27/6, estamos na palavra do mês, no tema do ano. Qual é o tema do ano que nós estamos? Construindo sonhos, glória a Deus. E os sonhos dá trabalho, né, irmão? Não é da noite pro dia, é devagarinho, é orando, é trabalhando, é lutando, sentado, prostrado, não vai acontecer nada. Temos que nos posicionar, amém? Nos movimentar. Então, estamos aí no ano de construir sonhos. Se você ainda não construiu, comece. Tudo tem um começo, amém? Glórias a Deus. Hoje é o 13º dia da série, sexta-feira, amém? O propósito do mês, glória a Deus, nós estamos vivendo o novo. Para viver o novo tem que tirar o velho, que o Senhor nos limpe e nos purifique cada dia, amém? E o nosso tema de hoje, dia 27 de junho, né? Nós temos aqui o tema, né? Texto base de Isaías 43:19, quando nós falamos que Deus tem coisas novas, Deus, né? Ali se manifestou em Isaías dizendo que tem coisa boa, tem coisa nova. E para viver as coisas novas, tem que tirar as coisas velhas, né? Temos que nos limpar, tirar as eiras, tirar tudo que não é do agrado do Senhor, né, irmãos? E em nome de Jesus, é Ele quem nos purifica e nos santifica, amém? O tema nosso de hoje, irmãos, é o texto Gênesis 14, capítulo 14, no seu verso 16, amém?
que diz assim: recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía. Essa daqui é a versão, né, nova, mas eu vou ler aqui na minha, a mesma coisa, né, irmãos? Só muda a tradução. Aqui de Gênesis 14, capítulo 14 de Gênesis, no verso 16. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com seus bens, e também as mulheres com todo o povo. Amém? Vou fazer um breve comentário aqui sobre essa palavra, né? Essa história. Pode ter alguém que esteja ouvindo que não conhece, né, irmãos? E nós temos que fazer um breve comentário aqui rápido, amém? Glórias a Deus. Te convido a meditar nessa palavra, a estar ouvindo aqui aquilo que Deus tem a falar conosco. O Espírito Santo venha trazer melhor entendimento aí em cada coração, amém? Glórias a Deus. Comunhão e amor sem fronteiras. Seja bem-vindo neste dia para ouvir a palavra do Senhor, amém? Nós vimos aqui, né, irmãos, esta passagem, Ló, o sobrinho de Abraão. Ele é uma figura bíblica, né, conhecida por sua história em Sodoma e Gomorra. Ele escolheu viver em Sodoma e Gomorra, uma cidade conhecida por depravação, né, irmãos? Uma cidade, cidade do pecado, cidade da promiscuidade, de tudo que era desagradável aos olhos de Deus. Foi ali que ele escolheu, né? Mas ele foi avisado, viu, irmãos? Ele foi avisado pelos anjos que ali haveria uma destruição iminente. Então, que nós possamos vigiar, porque o Senhor sempre avisa, Ele sempre fala através da sua palavra, e ali os anjos o avisaram, né? E Ló e a sua família foram ali instruídos, né? A fugir sem olhar para trás daquela terra. Viveram ali, né, irmãos? Ele, sua esposa, suas filhas, viveram ali e, né, nós vemos ali a passagem, eles se contaminaram, né? Ló e sua família foram instruídos a fugir sem olhar para trás. Nós sabemos a história, né? A esposa dele desobedeceu. E o que houve através da desobediência, o que houve na vida da esposa dele, se virou uma estátua de sal, né, irmãos? Então, que nós possamos vigiar, né? Ló e suas filhas sobreviveram, mas enfrentaram desafios, né? Ali houve um ato incestuoso, um grande pecado, né? Elas embebedaram o seu pai e ali aconteceu esse ato incestuoso para preservar a linhagem familiar. A história de Ló serve como um exemplo dos perigos, olha, irmãos, para nós, dos perigos da corrupção, da importância de seguirmos ao Senhor, de vivermos verdadeiramente a palavra, a orientação divina, os conselhos, as mensagens, né? Dê ouvidos, não faça como este sobrinho de Abraão, né? Ele preferiu escolher a cidade do pecado e ali ele e toda a sua família foram contaminados, né, irmãos? Então, que nós possamos vigiar, amém? O pecado de Ló foi descrito na Bíblia não como um ato único, mas como uma consequência de evento e escolhas que revelam tanto a sua fraqueza quanto a sua humanidade. Que quer dizer aqui, irmãos, não tem forte, não. O pecado está aí, né? Nos rodeia, ele nos rodeia, está em todos os lugares. Mas nós temos que ser diferente, temos que ser santo, temos que ouvir a palavra, ouvir as orientações, né? Que tem saído no altar, né? Homens de Deus, mulheres têm falado e muitos não têm dado ouvidos, né, irmãos? Então, é uma palavra de aprendizado nesta manhã para nós. Então, o que diz aqui, né? Houve consequências de escolhas que revelou o quê? A fraqueza dele. E nós não somos diferentes, né, irmãos? Estamos sujeitos, estamos num mundo cheio de pecado, cheio de coisas impuras. Então, cabe a nós não nos contaminar, não escolher o pecado, amém? Os erros de Ló resumidos em escolhas erradas, como negligência com a família. Indo para aquele lugar, o que ele fez? Ele negligenciou a sua família, né? Ele esqueceu que a família e ele ia se contaminar ali
com tudo de errado, com tudo que era, né, desagradável aos olhos de Deus. Então houve negligência com a sua família. Ele não conseguiu proteger a sua família da influência corruptora de Sodoma e Gomorra. Em uma última análise, né, as suas filhas o embriagaram e se deitaram com ele. Olha só, irmãos, a consequência dos erros do pecado, né? Vou dizer aqui a consequência também da desobediência, porque o anjo disse para ele que haveria, né? Logo no comecinho aqui, ó, ele foi avisado por anjos sobre a destruição iminente. E quantas vezes nós ouvimos a palavra, né? Quantas pessoas ouvem a palavra e não dão ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo, né? Então, a esposa dele foi uma, né? A esposa de Ló, ela desobedeceu a ordem de não olhar para trás. O coração humano falou mais forte, né? A vontade da carne, a vontade do ser humano ali na esposa de Ló falou mais alto quando foi dito que não era para olhar para trás. Ao fugir de Sodoma, foi transformada em uma estátua de sal. Jesus querido, tem misericórdia. Que nessa manhã o Senhor venha abrir os olhos espirituais para ouvir essa palavra. Não olhe para trás. Você pode não virar uma estátua de sal, mas pode morrer espiritualmente, né? Ali ela virou uma estátua de sal, mas trazendo esta palavra para os dias de hoje, né? O pecado de Ló não é um único ato, mas uma série de escolhas, de atitudes que revelou que a fraqueza e a influência do ambiente corrupto de Sodoma. Então, irmãos, eu vou trazer essa palavra assim, né? O que veio ao meu entendimento. É diferente nos dias de hoje? Eu creio que não. Nós estamos no mundo e Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, nós teremos lutas, nós estamos vendo tanta coisa errada, tanta promiscuidade, tanto pecado, tantas pessoas dentro da igreja agindo como se estivesse lá em Sodoma e Gomorra. Mas isso não é agradável aos olhos do Pai. Amém? Porque o Senhor tem falado, né? O santo seja mais santo e o impuro seja mais impuro. Então não se misture, não se contamine, né? Como se contaminou a família ali, que foi para um lugar do pecado, né? Ló escolheu a terra do pecado, da promiscuidade e se perdeu ele e sua família, né? Que essa passagem nos ensina a reconhecer o amor de Deus, porque apesar do pecado, né, que houve ali, se perdendo a família dele, perdeu a sua esposa, suas filhas o corromperam, né? Se corromperam ali naquele lugar de promiscuidade, de pecado, né? Cometendo incesto, embebedando o seu pai e ali tiveram relação com o seu pai, um pecado horrível, né, irmãos? Isso tudo, o pecado, não esqueça, não se esqueça, o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. Então, quando nós formos entrarmos na presença do Senhor, vamos dizer: meu Deus, limpa-me e purifica de todo pecado, porque o pecado ele cheira mal às narinas de Deus. Que você que ainda está no pecado, a palavra diz que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se mais. Ou seja, irmãos, não há comunhão entre o pecado e a santidade. Ou está no pecado, vivendo uma vida no mundo errônea, fazendo a vontade da carne, ou subjugamos a nossa vontade, a vontade da nossa carne e fazemos a vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Esse versículo em questão, o seu desfecho, né, dessa história, ele nos mostra que Abraão não apenas ele recuperou tudo o que tinha sido levado, né, que Ló tinha levado, mas também trouxe de volta seu parente Ló, né? Graças a Deus, ele tirou esse moço, né? E tudo o que possuía, incluindo as mulheres e os demais prisioneiros. Abraão foi, né? E ficou sabendo que o sobrinho tinha sido preso, tudo o que tinha acontecido ali. E ele foi, né? Com homens ali a salvar a vida do seu sobrinho e das suas sobrinhas. Então, irmãos, é uma história que é real nos dias de hoje. Estamos no mundo, amém? O mundo está aí.
Se contamina quem quer, né? Se suja quem quer, porque nós temos a Cristo. E a palavra, né, João 32, conhecereis a verdade. E esta verdade já nos libertou, essa verdade te liberta. Amém? Glórias a Deus, porque o tema de hoje é nova oportunidade. Então, se você está aí no mundo do pecado, Jesus Cristo morreu para que eu e você, nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Uma vida de compromisso, uma vida de alinhamento, uma vida de santidade. Amém? Aqui nós vimos o testemunho da vitória alcançada por Abraão através da fidelidade de Deus em proteger, em abençoar aquele que confia nele. E nós estamos debaixo dessa proteção, nós estamos sendo guardados por esta fidelidade de Deus, em que naquela época ali, né, nessa passagem, Deus trouxe vitória a Abraão, né, fazendo com que ele trouxesse de volta o seu sobrinho, né? Deus usou para resgatar, para tirá-lo do pecado, e trouxe ele, suas mulheres e os seus prisioneiros. Amém? Então, sempre há uma nova oportunidade. Não desista, não pense, eu sou assim, eu vou continuar assim, eu não tenho jeito. Você não tem mesmo, não, mas Deus tem jeito para limpar, para santificar. A partir de uma atitude, eu vou viver o novo. Eu tenho uma nova oportunidade. Você tem uma nova oportunidade. Não olhe para trás. Não volte para trás. Amém? Não volte para trás. Para não virar uma estátua de sal. Você não vai virar uma estátua de sal. Mas aquele que olhar para trás, diz a palavra que o Senhor, ele não tem prazer na morte, né, do ímpio. Ou seja, aquele que, se você já conheceu essa verdade, se você já pisou no Santo dos Santos, se você já conheceu essa verdade, limpe-se e volte. Volte, porque o Senhor dá esta oportunidade. Amém? Ele dá uma nova oportunidade para você hoje, como ele deu para Ló. Amém? Glória a Deus. Para aquele que se arrepende, há perdão, há graça, há misericórdia, há mesa. Amém? Há uma mesa te esperando. Glórias a Deus. E há uma mesa lá no céu, onde vamos nos assentar com o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Também nós vimos um exemplo de coragem, lealdade e a confiança em Deus. Então nós temos que sempre confiar no Senhor. Aleluia. Aprendemos sobre a vitória de Abraão, uma nova oportunidade para o seu sobrinho Ló. E hoje o Senhor traz para nós esta nova oportunidade. Amém? Nos ensina a importância de confiar em Deus. Você está confiando em quem? Né? A palavra diz para não confiar em homens, nem em cavalos, mas é para confiar no Senhor, o nosso Deus, o Deus da minha salvação. Amém? Em tempos de dificuldades, a importância da família, a necessidade de agir com generosidade e justiça, ou seja, com amor, com justiça. Vamos olhar para a nossa família, amém? Ore, ore para que nenhum dos nossos se perca, que Deus traga a cada um. Deus é misericórdia, aquele que ainda está no pecado, na prática do pecado. O Senhor não se compraz, né? Ele está cego espiritualmente. Então, cabe a nós, como família, pedir ao Senhor, abre os olhos espirituais para que ele veja que tu és Deus, amém? Agindo com generosidade, com amor, com justiça, reconhecendo que tudo vem de Deus, o levantar é de Deus. Diz a palavra que o cair é do homem, mas quem levanta é o Senhor. Então, se você olhou para trás, se você fez como Ló, né? E a família dele foi na cidade do pecado, houve promiscuidade, houve incesto, né, irmãos? Um pecado que cheira mal às narinas de Deus. O pecado cheira mal às narinas de Deus. Então, que limpe-se, purifique seu coração. De que maneira? Se achegando. Amém? Que aquele que chega, glória a Deus, tem vestes novas. Oh, glória a Deus, tem uma mesa para você cear. Glória a Deus, tem palavra. Aleluia, palavra que sai verdadeiramente do Senhor. Amém? Porque a palavra dele, irmãos, nós não temos nada para falar. Não é o conhecimento, não é a letra, né?
não é só a letra, nós temos que aprender, temos que buscar conhecimento, mas só a letra, irmãos, é algo vazio. Tem que ter a palavra e o Espírito, a unção de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar cuidado com o pecado, com as más influências, ouvir a Deus. Ali Ló, ele foi avisado por anjos que haveria, né, sobre ali uma destruição iminente. Já tinha sido dito a ele que a cidade que ele escolheu haveria uma destruição. E houve, né, irmãos, sobre ele e sua família. Então, tomar cuidado com o quê? Com a desobediência, né? Através da desobediência houve destruição. Ele perdeu a sua esposa, que também foi desobediente. O que ela fez? Foi instruída a não olhar para trás. E o que ela fez? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, né, irmãos? Então, vigiar é a palavra de hoje, né? Ser santo como é santo nosso Pai que está no céu. Não nos contaminar com as coisas deste mundo. Nós também devemos vigiar, amém? Em Salmo 1, né? Diz lá no Salmo 1. Deixa eu abrir aqui rapidinho, irmãos. Glórias a Deus. A palavra é para nós, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo de louvor. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui, ó. O Salmo 1, que fala assim: o justo e os ímpios. Você é o que nesta manhã? O justo ou o ímpio? A palavra diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estes são os ímpios, irmãos. Sejamos justos. Amém? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, quando a palavra fala sobre o justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho do ímpio perecerá. Oh, Jesus, tem misericórdia nessa manhã, que nós possamos aplanar os nossos caminhos, escolher o caminho do santo, que é o nosso Pai que está no céu, amém? Nós também devemos vigiar com as atitudes, com os desejos carnais, porque não tem, né? Aqui ninguém é melhor do que ninguém, irmãos, né? Não tem santo que não peque. Nós estamos num corpo, somos seres humanos, estamos num corpo falível, mas temos Deus, temos o Espírito de Deus para entender o que eu devo e o que eu não devo. Amém? Não devo buscar as vontades da minha carne, mas devo fazer a vontade do Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Então, a palavra nessa manhã, né? Não devemos nos contaminar. Devemos obedecer os mandamentos. Não olhar para trás. Amém? Não voltar às atitudes do pecado, às atitudes do passado. Não tenha saudade né? O povo ali no Egito teve saudade, né? Lá não faltava cebola, lá não faltava isso, lá não faltava aquilo. Eles estavam com saudade do pecado. Então não sinta saudade de ser um pecador, mas tenha desejo de ser um limpo, um santo, um vencedor. Amém? Glória a Deus, como foi Abraão. E deu também uma nova oportunidade para Ló. Glória a Deus, fiz um breve comentário aqui sobre essa passagem de Ló, amém? De Abraão, seu sobrinho Ló. E Isaías 43:19, como é o tema do nosso mês: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Olha aí, o Senhor está fazendo coisa nova. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. Deus tem falado conosco, amém? Deus tem coisa nova. Glória a Deus. Recebe aí, abrace as oportunidades. Não olhe para trás, mas vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, abraçando as oportunidades de Deus, que está em aos Efésios, capítulo 5:16, que diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque, irmãos, os dias são maus. Amém? Esta é a palavra que o Senhor trouxe aqui para nós, para meditação nesta manhã. Amém?
Vamos viver o novo, irmãos. Vamos tirar o velho. Amém? Vamos ouvir a voz do Espírito, né? Como Ló, ele não ouviu o que ele fez. Ele levou a sua família a viver ali na cidade do pecado, de Sodoma e Gomorra. E ali houve muitas coisas, né, irmãos? Muita depravação, muita coisa errada, né? E já sabia, né? O anjo já tinha avisado que seria uma iminente destruição. Então, cabe a nós ouvir a voz do Senhor, fazermos a vontade de Deus. O exemplo da esposa de Ló, não olhe para trás. Ela foi transformada numa estátua de sal. E aquele que olha para trás, ele vai para a prática do pecado. Ele vai se contaminar, né? E que Deus tenha misericórdia daquele que conhece a palavra, mas ainda está vivendo uma vida de pecado, uma vida errônea. Ele não está fazendo, irmãos, ele não está vivendo as bem-aventuranças deste mundo, porque conhece a verdade e está na prática do pecado, e ele não vai participar da glória, ele não vai viver a glória, ele não vai chegar na glória, porque o sujo não vai entrar lá, né, irmãos? No céu não entra pecado, nem lascívia, nada que é errado deste mundo, irmãos. Vai entrar lá, né? Para entrar lá tem que ser santo. Sede santo como é santo nosso Pai que está no céu. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nova oportunidade você tem no dia de hoje, amém? O Senhor nos ensina a reconhecer o amor de Deus. Você e eu, nós fomos comprados, irmãos, por um bom preço. Foi preço de sangue, amém? Para nós não teve custo, né? Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. E o que nós recebemos? Nós recebemos o amor de Deus, o perdão, e cabe a nós buscar sermos santos como Ele é. Amém? Fazer a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, né, a vitória alcançada por Abraão através de quê? Da fidelidade de Deus em proteger e abençoar aqueles que nele confiam. Amém? Então, essa palavra cabe para nós. Esse exemplo de coragem, de lealdade, que é confiar em Deus. Amém? Se você já conheceu essa verdade, viva a verdade. Viva o novo de Deus. Viva as novas oportunidades. Amém? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Comunhão e amor sem fronteiras. 7 anos abençoando vidas. Eu e você, nós fazemos parte dessa missão. Sem fronteiras. Amém? Que Deus abençoe e venha trazer a luz da palavra, o entendimento ao seu coração. Aleluia. Porque o Senhor, Ele falou ao meu coração aqui nesta manhã. Amém? Aquele que é santo, seja mais santo ainda, né? Seja santo. Limpe-se. Oh Deus, não esteja distante do Senhor. Não vamos viver distante da glória. Vamos procurar a mesa dos santos, porque há uma mesa, há uma veste celestial, né? Tem roupas novas. O Senhor tem derramado óleo sobre a nossa cabeça. Então cabe a nós viver o novo de Deus. Recebe aí novas oportunidades. Deus tem aberto para mim e para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aquele que está distante se achega, seja como o filho pródigo. Aleluia. Glória a Deus, aquele pai mandou preparar vestes novas, um anel. Aleluia. Uma festa, uma mesa, tem mesa para você. Glória a Deus, se você sair da prática do pecado e viver o novo de Deus, ser uma nova vida em Cristo Jesus. Porque aquele que olhou para trás virou estátua de sal. Então não olhe para trás, olhe para o céu. Nosso alvo é o céu. A oportunidade é hoje, nova oportunidade. Como houve para Ló, Ele está te concedendo nesta manhã. E eu trago para a minha vida e para a sua também. Sempre há um novo de Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia.
Glória a Deus, a misericórdia dele é sobre nós. Aleluia, Pai. Oh, glórias, aleluias. Glória a Jesus. Aleluia, como o Pai se compadece. Oh, Senhor, assim tu nos ama. Oh, aleluia. Oh, ele canta, alabaça, aleluia. Glória a Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele vem apagar todas as transgressões nesta manhã. Ele venha purificar, Ebalaias, oh Santo de Israel, aleluia. Glória a Deus, não viva distante, se achegue, corra para os braços do Pai, Oribalabaço, glória a Jesus. Não viva longe da presença, não vale a pena, oh aleluia. Glória a Deus, vamos herdar o céu, aleluia, nessa terra tudo perecível, oh Jesus. Aleluia, preciso de ti, você também precisa, se achega, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, endireita as veredas nessa manhã, Pai, oh, decanta lamanaias, não viva longe, não, aleluia, não vale a pena, oh, aleluia, não vale a pena viver a prática do pecado, mas viva o novo de Deus, oh, aleluia, seja cheio da glória, seja cheio da unção, oh, aleluia, nós precisamos do Senhor, oh, aleluia, maravilhoso Deus, aleluia, oh, glória a Deus, meu Deus, que nada venha me afastar do seu amor, Pai, que nada venha tirar o brilho da glória de Deus em nossas vidas, meu Deus, é verdade, a escuridão, o mundo está aí, o que você escolhe nessa manhã? Escolha a luz, escolha ser limpo, ser salvo, ser puro, ore balas, creia lamanaias, glória a Deus, vamos estar com o Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Um dia de bênção e de paz. O Senhor te abençoe, cure a sua vida, abre os caminhos, repreende desembaraço. Um dia de bênção e de vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Ouça a palavra, viva a palavra. Aleluia, e permaneça no Senhor, Ele é a verdade e a vida, sem essa verdade, sem essa vida, ninguém vai ao céu. Um beijo, fiquem na paz.